Olá, amados irmãos, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o pastor Jonathan e eu recebi esse convite do Márcio para estar com vocês nessa noite e compartilhar uma palavra de Deus para a vida dos irmãos, e tenho certeza que também serei edificado através dessa palavra. Eu me sinto muito honrado pelo convite e espero realmente que Deus possa falar aos nossos corações. O texto da palavra de Deus que eu quero refletir com os irmãos nessa noite é Mateus no capítulo 16, a partir do versículo 15. Um texto quando Jesus ali, é o texto chave para o momento em que Jesus edifica a sua igreja, sobre a confissão ali de Pedro, orientado pelo Espírito Santo. Jesus vai, nesse momento, dizer que a partir daquele momento ali, a igreja estava dando o seu início, ela estava sendo iniciada. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, o texto começa, mas nós vamos nos ater aqui a partir do versículo 15, diz assim: "E vocês?", perguntou Jesus, "quem dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus disse: "Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que revelou isso a você. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu." Vamos orar? Pedir a direção de Deus sobre essa palavra, que Deus possa, através do Espírito Santo, aplicar essa palavra aos nossos corações. Pai querido, diante da Tua palavra, nós rogamos aqui, ó Pai, a autoridade dela, a autoridade que há no santo nome, poderoso nome de Jesus Cristo. Faz a aplicação desta palavra, Deus, aos nossos corações. Que a Tua igreja reunida nessa noite possa ser edificada pela Tua palavra, e assim haja realmente glória, e tudo isso redunde em glória para o Teu santo nome. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. A pandemia tem trazido sobre nós realmente um tempo de grandes dificuldades. E uma das dificuldades que a pandemia tem trazido sobre nós diz respeito ao que é ser igreja hoje. Como que nós entendemos ser igreja hoje. A gente percebe realmente a dinâmica à nossa volta mudando rapidamente. Nós utilizando agora esse recurso aqui da internet, do vídeo, para estarmos juntos uns com os outros. Olha, veja que coisa interessante, né? Aqui de Paranaguá, eu vou me fazer presente no culto dos irmãos aí, e também estando presente aqui na congregação, algo que não era a gente nem imaginava isso há alguns meses atrás, né? Nós de igrejas pequenas fazendo isso, e hoje todas as igrejas estão mobilizadas, estão fazendo isso, mas isso também tem um custo, isso também tem um preço, e que vem agravando algo que, a meu ver, já vem acontecendo há certo tempo, que é o desafio de nós compreendermos o que é ser igreja nesse tempo. E eu corro o risco de afirmar aqui que nós realmente não sabemos mais o que é ser igreja. E a partir dessa pandemia, a partir dos meses e dos anos que vão se seguir a pandemia, a igreja vai ter ainda maior dificuldade no que diz respeito aos seus membros. No texto que nós lemos aqui, Jesus deixou muito claro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quando estou falando aqui de que nós não sabemos ser igreja, é que nós não sabemos mais ser membros das nossas igrejas. A gente entende que a igreja, como organização espiritual de Jesus Cristo, ela é invencível, ela é imbatível, e essa igreja ela é realmente vitoriosa, porque a igreja está em marcha e ela avança sobre as portas do inferno, e as portas do inferno não podem deter a igreja de Cristo. Jesus, o nosso comandante, nós estamos na força e no poder de Jesus Cristo arrombando as portas do inferno e resgatando do inferno pessoas que estão em chamas, que estão ali perdidas. Estamos nessa batalha contra o inferno, e o inferno não prevalece contra a igreja, mas a igreja que prevalece contra as portas do inferno. Mas no que diz respeito à igreja como instituição, a fazer parte da igreja aqui nessa terra, nós estamos vivendo tempos realmente difíceis. Dados já do IBGE de 10 anos atrás nos mostravam
que o maior número, o grupo religioso que mais cresceu ao longo dos 10 anos foram dos desigrejados. São pessoas que elas se dizem cristãs, mas que elas não participam de nenhuma igreja. E agora, com a pandemia e com esse recurso aqui virtual, esse número tende ainda, a meu ver, crescer ainda mais. Alguns membros, uma pesquisa que a gente teve acesso, indica que quase que metade dos membros das igrejas, lá nos Estados Unidos foi realizada essa pesquisa, mas que ela pode muito bem servir à nossa realidade, eu acho que expressa também parte da nossa realidade. Essa pesquisa apontou lá nos Estados Unidos que 50% dos membros das igrejas não assistiram mais cultos nas últimas semanas. Então a gente começou com realmente com a questão da internet, fomos para a internet, transmissão de cultos, e aí teve um grande número de acessos e nós ficamos empolgados com isso, mas com o passar do tempo, o excesso de informação, o excesso de vídeos, o excesso de lives, o excesso de cultos transmitidos estão fazendo com que as pessoas não assistam mais os cultos. 50% dos membros das igrejas não assistiram os cultos nas últimas semanas, apontou a pesquisa. E dos 50% que assistiram os cultos, 40% não assistiram o culto das suas igrejas, elas foram assistir o culto de outras igrejas. Eu estava pensando aqui na realidade da nossa congregação, uma congregação humilde e simples aqui em Paranaguá, e me perguntava, o que vai fazer alguém assistir o meu culto, assistir o culto dos irmãos e não assistir o culto da PIB de Curitiba, não assistir o culto da PIB de Paranaguá, não assistir o culto da PIB do Rio de Janeiro, da igreja lá de São Paulo, a igreja do apóstolo A, a igreja do apóstolo B, a igreja daquele pregador que prega realmente poderosamente. Por que a pessoa vai assistir o nosso culto, mas não vai, ao invés de assistir o culto do Hernandes Dias Lopes, com uma mensagem realmente poderosa? Esses são os desafios que nós estamos enfrentando nesse tempo, amados. E a minha palavra nessa noite é que nós devemos aprender ou reaprender o que é ser igreja. Jesus veio aqui, ele morreu para edificar a sua igreja. E a gente precisa então trazer aqui para o nosso entendimento nessa noite, você que está aí acompanhando essa ministração, você que é da Segunda Igreja Batista de Antonina, você que é membro da Segunda Batista de Antonina, da Segunda Igreja Batista de Antonina, essa palavra é para você, para o teu coração. Essa palavra é para que você seja despertado por Deus a realmente assumir um compromisso ainda maior com a tua igreja. Essa palavra é uma palavra de exortação e de despertamento para que você não abandone a sua igreja. Não abandone a sua igreja e vá assistir o culto de uma igreja que tem maior tecnologia. E vá assistir o culto de igrejas que tem, quem sabe, um pastor que prega melhor, que tem lá líderes extraordinários. Tudo isso a gente pode acompanhar e pode abençoar nossas vidas, mas o nosso compromisso primeiro e a nossa prioridade deve ser o compromisso com a nossa igreja local. E aí eu quero começar aqui essa reflexão então, definindo o que é a igreja. De acordo com a nossa eclesiologia, o estudo da igreja batista vai nos ensinar que igreja é um agrupamento de pessoas convertidas, batizadas por imersão, que se reúnem regularmente para adorar o Senhor, para servir uns aos outros e a comunidade, e também para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então essa é uma definição até bem simples do que é ser igreja. A palavra igreja, eclésia no grego, é uma palavra composta por duas palavras gregas. Ek e eclésia. Ek é para, eclésia fora, ou seja, são os chamados para fora. E no Novo Testamento, mais de 115 vezes a palavra igreja aparece para definir a reunião do povo de Deus, daquelas pessoas que seguem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, a própria definição de palavra, a própria definição da palavra não nos permite fugir do que é ser igreja. Igreja só encontra propósito, só encontra a essência dela na coletividade. Então o nosso primeiro compromisso deve ser com uma igreja local. Nós precisamos fazer parte de uma igreja local e ali nos envolvermos com o povo de Deus que está ali
que ali se ajunta para louvar e bendizer o nome do Senhor, para servir uns aos outros e para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Igreja é coletividade. A palavra de Deus vai usar no Novo Testamento, Paulo vai usar lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele vai usar a ilustração de um corpo. Igreja é um corpo, e para que haja um corpo é preciso que haver ali a junção de várias células, de vários sistemas, de vários órgãos que formam um corpo, de vários membros que formam um corpo. Então a igreja é realmente coletividade. Não tem como ser igreja sozinho. Não tem como ser igreja não estando vinculado a uma igreja local. Portanto, todos nós precisamos estar vinculados a uma igreja local. Todos nós precisamos fazer parte e ter um compromisso sério e verdadeiro com uma igreja local. Outra ilustração que a Bíblia nos utiliza para falar da igreja vai nos ensinar, por exemplo, que nós somos embaixadores, que a igreja é uma embaixada. O que isso significa? A embaixada de um país fica em outro país. E naquele país, aquela embaixada, ela não é o próprio país. Aquela embaixada é a representação de determinado país. Por exemplo, nós temos a nossa embaixada lá nos Estados Unidos, né? Então, se eu ou você aí estiver nos Estados Unidos, ou estiver lá na Inglaterra, onde tem uma embaixada brasileira, e você tiver algum problema ali com o teu passaporte, por exemplo, onde que você precisa ir para resolver o teu problema? Você precisa ir na embaixada. Ali, aquela embaixada não é o país Brasil que está ali, mas aquele lugar é como se fosse o Brasil. E ali aquela embaixada vai reconhecer o teu passaporte, vai reconhecer você como um cidadão brasileiro, vai validar o teu passaporte. Isso é ser igreja. Aqui nesse mundo nós somos uma embaixada, a igreja é uma embaixada. E a segurança que a embaixada nos passa, ela atesta aqueles que são cidadãos do céu. Um hino do cantor cristão afirma, que os irmãos conhecem muito bem, afirma que nós somos forasteiros aqui. Nós estamos em terra estranha. E nessa terra estranha que nós estamos, a embaixada aqui, que é a igreja, nos fornece proteção. A igreja, como embaixada, autentica aqueles que são os verdadeiros cristãos. É lógico que dentro dessa embaixada também tem alguns espiões. Tem algumas pessoas que não fazem parte desse reino. A palavra nos chama essas pessoas de joio. Elas crescem junto com o trigo. E muitas vezes até é impossível de diferenciar o joio do trigo. Mas no grande dia, no dia do julgamento de todas as coisas, Jesus Cristo vai separar o joio e o trigo, vai queimar o joio separado e vai recolher o trigo no celeiro. Então a igreja, além de ser um corpo, uma coletividade, uma outra ilustração para a igreja é que a igreja é uma embaixada. E como embaixada ela está aqui para atestar aqueles que são cristãos ou não. Foi o que Jesus disse para Pedro quando disse aqui no versículo 18: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. É interessante aqui que a doutrina católica do Papa, né, ele como vigário de Deus, representante de Deus aqui nessa terra, ela se baseia nessa palavra, que o Papa ele tem a chave para ligar ou desligar alguém aqui na terra. Mas se nós olharmos para o texto, ele vai dizer que eu lhes darei a chave do reino de Deus. O que você ligar na terra terá sido desligado no céu. Quando a gente chega a desligar uma pessoa aqui na igreja, né, aqui na terra, porque a pessoa cometeu algum pecado e não se arrependeu, muito antes de nós vermos aquilo que aquela pessoa cometeu, o céu já tinha visto. Jesus já tinha visto. Deus, que é onisciente, tudo conhece. Antes da pessoa pensar, ou quando ela planejava realizar aquilo, Deus já sabia. Então, nós temos aqui inicialmente a definição de igreja. Igreja é um grupo de pessoas convertidas, batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão, que se reúnem regularmente para louvar a Deus, para servir uns aos outros e à comunidade, e também para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por que devo eu, ou por que deveria você fazer parte de uma igreja? Será que você não pode ser igreja sozinho? Será que eu não posso ser igreja sozinho? A palavra vai nos responder
por aquilo que a gente já viu até agora aqui, que não dá para ser igreja sozinho. Nós só somos igrejas na comunidade, nós só somos igreja se estivermos juntos, se nós estivermos realmente fazendo parte de uma comunidade. A igreja atesta, e nós devemos fazer parte de uma igreja, porque a igreja é aquela que atesta quem é crente e quem não é. Todo cristão, ele pode ter dificuldade em uma igreja, a gente pode não se dar bem com algumas pessoas, a gente pode não se dar bem com alguns pastores, a gente pode não se dar bem com alguns líderes, mas o crente em Jesus Cristo, ele vai sentir necessidade. O Espírito Santo vai mover ele a fazer parte de uma igreja. Não existe esse negócio de ser igreja sozinho, porque o Espírito Santo nos impulsiona a fazermos parte, a exercermos o nosso dom, a estarmos em comunhão uns com os outros. Então, por que devo fazer parte da igreja? Porque é a igreja que atesta quem é cristão e quem não é. A igreja, devo fazer parte de uma igreja porque a igreja é o próprio corpo de Cristo. E se eu sou de Cristo, se eu sou um seguidor de Jesus, se eu sou um discípulo de Jesus, eu devo agora fazer parte da igreja. Devo fazer parte da igreja também porque a igreja é que fornece proteção aos cristãos. Nós estamos em terra estrangeira e ao estarmos na igreja, nós estamos no exército de Jesus. Nós estamos com os nossos outros irmãos. Nenhum soldado na batalha pode ficar sozinho, porque se ele ficar sozinho, ele vai ser presa fácil para o inimigo. A palavra, aliás, nos ensina que o diabo anda como um leão, rugindo, buscando a quem possa devorar. No mundo animal, uma das táticas do leão, né, se você já viu aí nesses canais, né, Discovery Channel, National Geographic, lá, que passa aqueles canais, né, sobre animais, você vê que uma das táticas dos leões, né, dos felinos de maneira geral, é dispersar o rebanho. Então eles correm atrás do rebanho lá, né? E aquele que fica para trás, aquele que se desgarra da manada, é aquele que vai ser morto. É isso que o diabo está fazendo à nossa volta. Cristão que não está envolvido em nenhuma igreja, cristão que não está buscando segurança junto do rebanho de Deus, vai ser devorado por Satanás. Então nós precisamos fazer parte de uma igreja porque é ali que nós encontramos proteção, é ali que nós encontramos segurança. E aí a gente vê muitas vezes até uma inocência de algumas pessoas que elas acham que elas podem pisar na cabeça do diabo, que elas vão esmagar o diabo, não sei o que. Mas esse papel de oxalá tivéssemos nós poder para esmagar o diabo, né? Nós não temos poder para esmagar Satanás. O único que tem poder para esmagar Satanás é Jesus Cristo. Ele é o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, mas que antes a serpente vai ferir o seu calcanhar. A serpente já feriu o calcanhar de Jesus. Quando Jesus morreu, ali foi sepultado, Satanás achou que tinha vencido, mas Jesus ressuscitou. E a Bíblia nos mostra que ele vai ser vencido por Jesus Cristo, que vai fulminar ele com o sopro da sua boca, diz a palavra do Senhor. Então, primeiramente, a definição de igreja é que igreja é coletividade, igreja é corpo, igreja é uma embaixada. O segundo tópico aqui, a segunda lição para nós sobre a igreja é que eu e você devemos fazer parte da igreja. Não há uma opção. Não há ninguém que possa, depois da conversão, depois de ter sido batizado, depois de se arrepender, ter sido batizado mediante uma pública confissão de fé, batizado por imersão, possa ficar sem filiação a uma igreja. Não é uma opção. Todos nós devemos estar arregimentados a uma igreja, devemos ser fiéis à nossa igreja, devemos amar a nossa igreja, devemos agora nesse tempo de pandemia assistir o culto da nossa igreja. Podemos acompanhar, esses cultos vão ficar gravados, você pode no decorrer da tua semana ir lá assistir o culto da PIB de Curitiba, da PIB de Paranaguá, da igreja lá não sei de onde, mas no domingo você tem que assistir o culto da sua igreja. Você tem que amar a sua igreja. Devemos amar a nossa igreja. Devemos amar os nossos irmãos da nossa igreja local. Eles devem ter prioridade na nossa vida. Como é fazer parte de uma igreja? Fazer parte de uma igreja envolve desprendimento. Eu só consigo fazer parte de uma igreja quando eu considero os meus irmãos em Cristo. Ninguém que se considera super especial ou melhor que os outros vai conseguir fazer parte de uma igreja. Aliás, Paulo vai dizer lá em Romanos que cada um de nós deve considerar o outro superior a si mesmo.
Esse é o padrão do que é ser cristão. Considerar o outro melhor, maior do que si mesmo. Se o sentimento do meu coração é um sentimento de individualismo, é um sentimento de prepotência, de arrogância, eu não vou conseguir fazer parte de uma igreja. Porque eu preciso ali na igreja realmente considerar o outro, e eu preciso ter desprendimento. É preciso ter desprendimento para poder servir na igreja, é preciso ter desprendimento para poder abençoar a igreja, devolvendo os dízimos, as ofertas. Ninguém que está pensando só em si mesmo vai conseguir fazer essas coisas. Então, o que é fazer parte de uma igreja? Fazer parte de uma igreja envolve desprendimento, envolve sacrifício, envolve compromisso. Olha aqui palavrinhas que nós precisamos reaprender, palavrinhas que nós precisamos redescobrir nesse tempo de pandemia. Fazer parte de uma igreja também envolve um compromisso fiel com Jesus Cristo e com aquilo que Ele está realizando por intermédio da igreja aqui na terra. Amados, tudo o que Deus está fazendo, tudo que Jesus está fazendo nessa terra, Ele está fazendo por intermédio da sua igreja. Jesus Cristo morreu pela sua igreja. Nós só temos acesso ao efeito da morte de Jesus se estivermos vinculados a uma igreja. Aliás, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios capítulo 1, no versículo 13, ele diz que no momento da nossa conversão nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, no momento da nossa conversão nós recebemos o Espírito Santo, somos batizados com o Espírito Santo e passamos a ter a marca de Deus nas nossas vidas. Agora, Paulo não escreveu a carta aos Efésios para uma pessoa. Paulo escreveu essa carta para uma igreja. Ou seja, quem recebe a presença de Deus é a igreja. Ou seja, eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo à medida que nós estamos comungando, nós estamos irmanados, que nós estamos ligados a uma igreja. Se nós não estivermos ligados a uma igreja, nós não temos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi dado para a igreja, como marca, como selo de promessa para aqueles que estão no corpo de Cristo, que é a igreja. Tudo que Deus está fazendo nesse mundo, Ele está fazendo por intermédio da sua igreja. Fazer parte de uma igreja envolve sacrifício, envolve realmente nós nos colocarmos diante do Senhor para ser aquilo para o qual Deus nos chamou. Fazer parte de uma igreja envolve eu e você exercermos os nossos dons. Ele envolve servir uns aos outros. Os dons, eles nunca são para benefício próprio. Os dons são para edificação do corpo de Cristo. Eu quero concluir essa reflexão dizendo que é tempo de nós repensarmos o que é ser igreja. É tempo de nós realmente assumirmos um compromisso muito profundo com a nossa igreja. Há uma multidão de igrejas por aí, mas nós não fazemos parte de todas essas igrejas. Eu e você não fazemos parte de todas as igrejas que existem, que são boas igrejas, existem ótimas igrejas por aí. Eu e você fazemos parte da nossa igreja. E é a essa igreja que Deus nos chamou para fazer parte. E é ali que nós devemos frutificar, é aí na sua igreja que você deve frutificar. Não fica olhando para outras igrejas, olha como aquele pastor fala maravilhoso, né? Como aquela outra igreja, olha que qualidade de transmissão. Ali, olha, é muito bom ouvir lá porque tem um áudio perfeito, porque tem isso, porque tem aquilo. Mas ame a sua igreja, sirva na sua igreja, frutifique na sua igreja, ame os seus irmãos da sua igreja, faça deles prioridade na sua vida. Depois você pode realmente acompanhar outros cultos, você pode ouvir outras palavras, mas o compromisso primeiro é com a minha igreja local. A palavra de Deus que Deus tocou no meu coração a compartilhar com os irmãos nessa noite é que precisamos amar a nossa igreja. Precisamos nos comprometer com a nossa igreja. Precisamos servir a nossa igreja. E nós precisamos aqui reaprender o que é ser igreja na essência daquilo que Jesus ensinou. Porque Jesus morreu pela sua igreja. Eu quero orar terminando essa reflexão, pedindo que
realmente Deus ensine a você e a mim, nesse tempo de pandemia, em que a gente está vivendo algo realmente novo, algo diferente de tudo que a gente já viveu até hoje, que Deus nos ensine o que é ser igreja, o que Deus pensa a respeito do que é ser igreja, e que nós possamos realmente aplicar essa palavra aos nossos corações. Oremos. Pai querido, diante do Senhor nesse momento, ó Pai, a gente ora entregando as nossas vidas ao Senhor. E a nossa oração é para que a gente seja realmente ensinado pelo Senhor o que é ser igreja. Como eu posso fazer parte da minha igreja? Como eu posso amar a minha igreja? Como eu posso servir a minha igreja? Como eu posso realmente obedecer aos meus líderes? Como eu posso ser útil na minha igreja? Eu posso acompanhar todos os outros cultos, todas as outras mensagens, achar que são ótimas, mas o meu compromisso primeiro vem, a minha prioridade vem com os meus irmãos em Cristo da minha igreja. Eu quero aprender com o Senhor a amar a igreja da qual eu faço parte, da qual eu sou realmente um membro. Nos ajuda a desenvolver realmente esse compromisso com a minha igreja local, para que o reino de Deus possa crescer e avançar, e eu possa fazer parte disso. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado a vocês da Segunda Igreja Batista de Antolina pelo convite. Obrigado, Márcio. Deus abençoe e aplique essa palavra ao coração dos irmãos. Amém.